Amigas e amigos, guerra à guerra é uma máxima de quem defende a paz. Aquela lógica de que se queres a paz, prepare-se para a guerra. Foi o que fez a União Soviética, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial. É uma definição que muito contribuiu para a sua vitória contra o nazifascismo. Na verdade, esta é uma formulação de Lenin, né? Como pode ser constatado aqui em alguns livros, alguns textos dele, né? Que ele aborda esse assunto, né? Aquela tese da guerra justa, né? Contra a guerra injusta. Tem aqui também um outro livrinho, né? Que eu mostro aqui porque são raridades, né? Pode ser que se encontre por aí em algum sebo, alguma coisa assim, né? São textos muito interessantes, que revelam aí o conceito da paz, né? Em se tratando aí deste mundo conflagrado, né? Que o mundo do capitalismo é um mundo conflagrado, é o mundo, eu já falei aqui também, que o capitalismo é o regime das guerras, da pilhagem, né? Dos saques. O capitalismo se formou assim e ele funciona assim, a lógica deles, do regime, do sistema é esse aí. Na questão da União Soviética, aquilo é um poço de lição, né? Uma fonte muito importante para a gente compreender como funciona o capitalismo, qual é a sua lógica, por que existe aí tantos conflitos no século XX, enfim, aí o sistema capitalista é essencialmente um sistema de guerra. No caso da União Soviética, eu também recomendo aqui esta biografia que eu escrevi do Maurício Grabois. Ele foi um protagonista aí no episódio aqui do Brasil, né, que possibilitou o Brasil entrar aí na guerra, né, ao lado dos aliados, a constituição da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, que foi lutar na Europa, teve um papel muito importante e que foi uma iniciativa dos comunistas brasileiros, e está bem retratado aqui, documentado nesta biografia do Maurício Grabois. Dito isso, eu quero dizer que hoje as forças democráticas e progressistas do Brasil têm como missão inadiável se unirem para declarar guerra a outra guerra que nós estamos vivendo agora, a guerra dos golpistas, né, a guerra dos reacionários, dos corruptos, né, contra a democracia, contra os direitos do povo, contra o futuro da nação. É de fato uma guerra. Há quem diga que essas forças democráticas e progressistas pensavam que havíamos conquistado uma democracia moderna, mesmo aí com os ataques, né, resistindo aos ataques da era FHC, a nossa democracia sobreviveu, a nossa democracia instituída fundamentalmente pela Constituição de 1988, né, o Pacto Democrático Social da Constituição de 1988, que o governo FHC veio para liquidá-lo, né, aquele pacto. Dizia ele claramente que, aliás, é um pacto que resgata muito da história da luta progressista e democrática do século XX, a Revolução de 30, a Constituição de 46, aquele período Getúlio Vargas, segundo o governo Vargas, Juscelino, João Goulart, né, isso está muito contido na Constituição de 1988. Fernando Henrique veio com a lógica, com a palavra de ordem de destruir a era Vargas. Agora com esse golpe agora atual, né, eles querem cortar o que consideram o mal pela raiz. Esta é a essência desse golpe, por isso que eu disse aqui que ele tem uma extensão e uma profundidade muito grande. É o rompimento com os pactos do século XX, os pactos democráticos e sociais do século XX, Constituição de 88, Constituição de 46, Revolução de 1930. Portanto, trata-se aí de uma guerra mesmo, né? E é uma guerra que nós estamos vendo hoje em dois movimentos. Um no sentido de imobilizar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e, com isso, inviabilizar qualquer projeto democrático, progressista que ele representa, né? Ele é a expressão máxima desse projeto nesse período mais recente, de 2003 para cá, quando ele assumiu a presidência da República, e depois com a presidenta Dilma Rousseff. E com isso eles querem claramente inviabilizar qualquer tipo de resistência democrática ao golpe. Esta que é a finalidade, né, para desobstruir o caminho, a marcha do golpe, a aplicação do programa do golpe, como foi o caso da PEC 55, e depois vem aí as contra-reformas da Previdência Social e Trabalhista.
Esse é o objetivo, não tem nenhum outro sentido em toda essa perseguição política que se move aí contra o ex-presidente Lula. É tirar ele do caminho, porque ele certamente mobilizaria aí uma força de resistência muito grande, né, e inviabilizar, inclusive, qualquer possibilidade dele voltar, né, a ter aí alguma veleidade, né, no sentido de voltar à presidência da República ou mesmo voltar a liderar algum projeto democrático progressista. Mas hoje, fundamentalmente, é isso, é emparedar ele, conter o ex-presidente para que ele não use a sua força moral, a sua força política para fazer aí esse processo de união, de resistência em defesa do Brasil, em defesa da democracia. Essa guerra, a guerra que eu falei aqui. Ele, sem dúvida alguma, seria o nosso marechal de campo, né? Seria aí uma liderança com um potencial muito grande nesse sentido. Os advogados do Lula têm falado aí e fundamentado, que é mais importante, a tese do lawfare, que é a guerra jurídica com fins políticos contra o ex-presidente. O comando dessa guerra está nas mãos lá daqueles imorais da Força-Tarefa da Operação Lava Jato, não só da Força-Tarefa, até do juiz Sérgio Moro, que é o comandante em chefe daquele grupo fascista. Mas é preciso considerar que ele segue um plano de voo elaborado pela direita, essa direita mais corrupta, mais carcomida, empedernida, né? E é um plano de voo desenhado pela mídia. Esse é um ponto fundamental para a gente combater e a gente ficar de olho. Basta ver como o Grupo Folha distribuiu aí uma notícia hoje, quer dizer, uma coisa realmente absurda, abjeta, né, repugnante, né, com a notícia aí, com o claro intuito de propagar a mentira daquele delegado, aquele analfabeto funcional, o Márcio Anselmo, né, que fez o indiciamento, esse mais recente indiciamento do Lula, junto com a dona Marisa, o Palocci e o advogado, né, o Roberto Teixeira, né, um delegado semi-analfabeto do ponto de vista das concepções gerais da sociedade, inclusive do escrever, né? Porque uma coisa é falar, a gente comete sim atropelos aí das concordâncias e até às vezes da articulação das ideias. Agora, escrevendo do jeito que ele escreve, esses relatórios que ele produz aí é de um analfabetismo impressionante, né? Aliás, ele é a expressão da média daquela turma toda ali. Eles são muito medíocres, ridículos, aí, que sobrevivem só aí à base de aparelhos midiáticos. É bom que se diga isso. Com mentiras deslavadas, né, desfaçatezes, imundície repugnante. E a Folha distribuiu só com a versão do delegado. É uma coisa impressionante, realmente é um nojo. A mídia, na verdade, é o ente mais nefasto desse condomínio aí do golpe, né? Porque se a gente fizer aí um exame clínico da sua atuação, a gente vai descobrir que essa atuação revela que existe no Brasil aí um processo de imoralidade mesmo, né? É uma coisa realmente que a gente pode caracterizar aí como o mecanismo que canaliza o esgoto do golpe, né? São tantos absurdos que não tem como a gente não ler, ouvir e assistir à mídia sem sentir uma profunda repugnância, né? Uma acentuada repugnância. O problema eles têm problema, né? É importante que se registre isso, né? O problema é que a tendência humana é de acreditar muito mais no que se vê do que no que se lê ou se ouve ou que se assiste, né? Porque no caso da contra-reforma da Previdência, por exemplo, o povo está vendo, né? Aí não há propaganda midiática que dê jeito nisso, porque é concreto, é fato, né? O povo está sendo roubado nos seus direitos. Portanto, eles precisam fazer essas repetições, a renovação da roupagem das denúncias numa velocidade estonteante. Isso que a Folha faz hoje, por exemplo, é bem emblemático nesse sentido. Ou seja, de jornalismo não tem nada, nenhuma vírgula, né, nessa nota que a Folha distribuiu aí, divulgou. Está inclusive no portal UOL. É isso aí, né, para encobrir a realidade, quanto mais manchetes funéreas, né, quanto mais catastrofismo, melhor. A ideia é fazer com que, mais ou menos aquela história do jogo do bicho, né? Se está escrito, vale. Quer dizer, que se foram eles que escreveram, esta é a verdade absoluta, não tem contestação, né? Não existe outra realidade. A realidade é essa ficção que eles criam aí constantemente, nessa velocidade constante.
E aí vão criando aí, dando como verdade qualquer coisa que apareça contra seus oponentes. É uma espécie de X-tudo, né? Eles enfiam tudo quanto é sujeira dentro aí dos seus noticiários, exatamente para atacar os seus oponentes políticos e ideológicos. Eles não estão nem aí, pouco se importa se o que é dito tem nexo ou não. Esse caso do Márcio Anselmo é muito exemplar nesse sentido. Qualquer coisa que venha de lá, desde que indique alguma coisa que possa causar impacto na opinião pública, eles vão repassando, divulgando, vão repetindo, e a coisa vai se alimentando dela própria, né? Uma repetição que acaba por transformar em verdade mentiras descaradas, né? Em verdade oficial. É isso aí, né? Porque a corrupção, no caso que eles tratam aqui, é um clássico aí do gênero dessa mídia goebbeliana, de ficar repetindo mentiras para empurrar goela abaixo da população como se fosse a verdade. A coisa da corrupção, os escândalos que eles dizem que é corrupção, na verdade é uma bobagem em estado puro. As denúncias que vieram à tona aí ultimamente têm gerado debates aí acalorados, mas e é bom que se debata mesmo. Agora, que se debata a essência, não essas jogadas sujas que eles fazem. Pois é, esse calor todo aí que essas discussões criam, não pode nos eximir aí da tarefa de analisar as denúncias, né, com frieza, aí numa perspectiva temporal mais ampla, né, porque a gente tem que ter em conta que nós estamos construindo um capítulo importante da nossa história. Por isso que eu disse que é necessário fazer aí essa resistência ampla, democrática, à guerra, conforme eu disse aqui. Porque é isso, né? Porque eles estão movidos aí por interesses politiqueiros e vão às últimas consequências nisso. Nós podemos ver isso na mídia como um comitê central dessa gente, um comando central dessa gente, dessa ideologia, que aí eles... por isso que eles investiram nessas cruzadas de purificação moral, que eles chamam de purificação moral, né? Eles são imorais fazendo cruzadas contra a purificação moral, tentando dizer que essas cruzadas por si próprias são capazes de solucionar o país. Na verdade é uma visão golpista, não é de hoje que eles vêm tentando o golpe por aí, por esse caminho, que é o uso demasiado frequente aí dessas cruzadas, né, que tem aí o perverso efeito de desvalorizar a própria cruzada como instrumento cívico e político. É preciso que o país tenha a moralidade, sim, a ética, né, entranhada na sua lógica, mas não essas cruzadas falsas que acabam desmoralizando, porque aí fica difícil separar o que é cruzada moral e o que é chicana. Né? É só chicana, mentira atrás de mentira, e vai desacreditando esse conceito de moralidade, né? Porque é isso, se tudo é escândalo, nada mais é escândalo. E aí o objetivo deles é dizer que há um abismo à frente que precisa de medidas para corrigir o rumo, né, e evitar que o país caia no abismo. É a velha história do abismo, eles sempre se utilizaram desta retórica ao longo do tempo. Eles têm um abismo e precisam dos redentores, dos salvadores, como fizeram em 1964 e em outras ocasiões. É o falso combate à corrupção, né, que é uma arma recorrente aí dessa gente. Por isso, né, porque a ética na política ela é carregada de subjetividade. É preciso quem está falando de ética na política, se tem ética em primeiro lugar. Como falar de ética? Como alguém que não tem ética pode falar de ética? É preciso compreender isso para a gente descobrir que há sim uma desonestidade muito grande nessas bandeiras. Um caso muito concreto a gente pode ver aí que nos governos Lula e Dilma, com toda essa carga de denúncias que fizeram, não investigaram nada de corrupção, porque o governo Lula e Dilma tinham mecanismos mais severos de controle, como a CGU, né, a própria atuação do TCU, né, e o portal Transparência e outras coisas que essa era Lula criou e que diferencia muito aquele período dos governos Lula e Dilma dos governos anteriores. E que, aliás, esse governo golpista está destruindo tudo. Por aí se vê quem é corrupto e quem não é, né, porque a máquina midiática se trata de tornar tudo confuso, né? Tudo obscurecido. Essa que é a questão. Por isso que eu já disse aqui que essa máquina midiática já vem andando com cheiro de queimado, não é de hoje.
porque ela é de uma picaretagem muito grande, mas não se deve subestimar o seu papel, porque essa gente não tem escrúpulo. É isso que precisa ser considerado. Sua missão no golpe é a de desarmar o povo, desinformar o povo, para inviabilizar isso aqui que eu chamei de guerra à guerra. Basta ver no momento, essa questão aí da delação da Odebrecht, que atinge o âmago do governo golpista, inclusive a sua base de apoio, e também até o presidente, golpista, o Michel Temer, que foi para o centro aí dessa confusão toda da Operação Lava Jato. No entanto, qual é o objetivo? Isso aí eles fazem um carnaval e tal, depois é uma onda que se cria, certamente com objetivos políticos, de pressionar o governo golpista, de pressionar o Temer, isso aí some, e o que vai emergindo no lugar? Esse novo indiciamento aí do Lula por esse delegado tucano, o Márcio Anselmo, que eu já falei dele aqui, indiciamento do Lula, da dona Marisa, e do Palocci e do Roberto Teixeira. E aí tem uma outra questão também nessa guerra, nessa guerra que eles fazem contra o povo, contra a nação, que é a criminalização dos advogados, que é o caso aí, por exemplo, do indiciamento do Roberto Teixeira. Agora, isso não é novidade, nos regimes de exceção, os regimes discricionários, autoritários, isso sempre ocorreu. Os advogados são perseguidos exatamente porque são eles que têm condições aí de fazer aliás, a defesa do Lula tem feito brilhantemente, enfrentando o juiz Eco Sérgio Moro, É importante a gente constatar aqui que o advogado ele exerce um papel fundamental no Estado democrático de direito. É uma função nobre, assegurada pela Constituição. A nossa Constituição diz, por exemplo, no seu artigo 133, que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. Ou seja, eles estão, Márcio Anselmo, claramente violando a Constituição, também violando a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que no seu artigo 11 diz que estão asseguradas todas as garantias necessárias à defesa de qualquer acusado. Disso que se trata aqui o artigo. Pois é uma politicagem suja que foi muito bem aqui evidenciada num belo artigo do Luiz Fernando Veríssimo, hoje no jornal o Globo, ele comentando aí esse suposto pagamento de propinas, entre aspas, que atinge a direita em cheio, é bom que se diga isso. No entanto, eles vão fazendo as manipulações, e vão aí tirando o que interessa para eles e já vão procurando um jeito de empurrando o resto para debaixo do tapete. Ele fala do setor de operações estruturadas, da Odebrecht, é aquela história que eu já falei aqui, que a Lava Jato sentou em cima, para fazer uma criteriosa varredura no seu conteúdo e definir o que eles vão varrer para debaixo do tapete, o que eles vão utilizar aí nesse jogo sujo aí do golpe. O Luiz Fernando Veríssimo escreve: não sei se cabe o paralelo, mas nos Estados Unidos o lobby é uma atividade perfeitamente respeitável ou uma forma socialmente aceita de corrupção. Grandes empresas ou grandes interesses têm sede em Washington e seu único objetivo é fazer amigos e influenciar congressistas e governantes. As sedes dos lobbies são, em muitos casos, prédios imponentes. O dinheiro que corre não é pouco. Em Washington, o setor de operações estruturadas da Odebrecht poderia atuar a céu aberto e chamar corrupção por outro nome: incentivo à excelência parlamentar, inspiração, recompensa, qualquer coisa assim. Ou seja, a corrupção legalizada, é isso que ele quer dizer. É difícil resistir à tentação de dizer que a corrupção ilícita ou camuflada é endêmica e inevitável em países em que o dinheiro manda em tudo. Eu já falei disso aqui. A corrupção ela é essencialmente do mundo do dinheiro. Sem dinheiro não dá para dizer que há corrupção. É uma enfermidade capitalista também, já falei disso aqui. Exatamente um diagnóstico perfeito que ele faz. Aí ele diz que, mas no socialismo real, a distorção não foi diferente. É importante, aí entra na categoria da sociologia, da história e tudo mais, é importante registrar de qualquer forma que no socialismo tem capitalismo, elementos do capitalismo, Por isso que eu dou razão para ele quando ele diz isso aqui, que no socialismo real também houve esse tipo de distorção. E há, porque há capitalismo sim no socialismo. Lógico que as dimensões não se comparam.
né? Porque o capitalismo no socialismo ele passa por mutações. Prossegue o Veríssimo dizendo: políticos à venda há em toda parte, variam a desfaçatez e a ganância, e nesses quesitos somos líderes. Dizem que os governos em países capitalistas são sempre os melhores que o dinheiro pode comprar. Pior é quando o governo, além de comprado, é ruim, como no Brasil. É isso aí. Esse governo que nós estamos aí assistindo, além de ser comprado, ele é muito ruim. Aliás, não tinha como ser diferente. Muito obrigado pela atenção, um abraço, espalhe o outro lado da notícia e até a próxima.